A disciplina é a verdadeira felicidade, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Rafael Iglesias e nós vamos aqui dar início a mais uma redação a respeito de alegações finais por meio de memoriais. As nossas correções de peças são bem interessantes, que você vê alguns defeitos, né, que a gente pode imaginar que podem ser corrigidos na nossa peça, e assim você melhora a sua escrita e, consequentemente, não deixa o seu examinador meio que irritadinho, porque ele tem que ficar prestando atenção em cada coisa que você escreveu. Ele já quer uma coisa bem objetiva, ele quer que você logo jogue o nome da tese, o artigo correto, e ele dá uma embolada ali e já está tudo certo para ele. Beleza? Vamos lá, gente, vamos fazer a nossa leiturinha aqui, né, obviamente de uma peça, mais um exercício aqui nosso, né, sempre original, né? A gente pega assim pedaços, né, de algumas questões, mas a gente monta a nossa peça sempre original. Olha só, Maria, adolescente de 13 anos, procura seu tio Roberto e informa que está grávida. Bom, olha só, gente, vamos aqui primeiro tentar resolver sem conceitos teóricos difíceis, tá? Primeiro vamos pelo básico. Talvez, se você já está adiantado, você consegue visualizar uma tese aí já, de imediato, mas de qualquer forma, a ideia não é essa. A ideia é a gente aprender a trabalhar de acordo com aquilo que nós estamos trabalhando, né? Independente da dificuldade de uma peça, de uma tese, as outras teses a gente tem que conseguir trabalhar de maneira bem tranquila, tá? Então vamos continuar lendo aqui. Olha só, Maria, adolescente de 13 anos, procura seu tio Roberto e informa que está grávida, mas que não deseja ter o filho, motivo pelo qual pede sua ajuda para interromper a gravidez. Roberto, diante da solicitação de sua sobrinha, resolve ajudá-la e realiza a manobra abortiva, chegando Maria a expelir o possível produto da concepção do seu corpo. Gente, sempre que você for ler, presta atenção nas palavras que estão redigidas mesmo, tá? Olha só, o possível produto da concepção do seu corpo. Então, isso aqui já te faz você imaginar o quê? Você tem que ali partir do pressuposto que, pelo menos, nós temos que ter uma prova, tá? Porque se não tiver prova a respeito daquilo ali, tá? Para começar, né, é uma novidade, porque um crime que deixou vestígio tem que ter uma prova, né? 564, inciso 3, a linha B, combinado com o artigo 158 do Código do Processo Penal, tá? Mas, assim, lembrando que esse artigo 158 eu estou comentando porque sempre que você olhar o 564, tem os dispositivos abaixo ali que a gente não pode deixar de mencioná-los, tá? Não pode deixar de ir visualizá-los. Então, eu estou comentando aqui, a primeira coisa que você está imaginando é o seguinte, o possível produto da concepção da gestação, né? Enfim, cara, possível, então não é certeza. Tá? Será que não pode ser uma tese de crime possível? Por isso que antes de começar a escrita, eu sempre peço para que vocês façam um esqueminha, né, gente? Ó, coloca sempre o seu esqueminha, faz assim sempre a sua logística, né? Você sempre vai procurar nulidades do artigo 564, inciso 1, incompetência do juiz, inciso 2, ilegitimidade de parte, inciso 3, a linha B é falta de perícia, a linha E, citação, inciso 4, artigo 5º 55 da Constituição Federal, quando você não conseguir imaginar a tese, ou outras coisas mais, como, por exemplo, o artigo 89 da Lei 9.099, possibilidade de suspensão do processo. Inciso 5, falta de fundamentação. Você tem a teoria do crime, que você alega tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Sempre aqui você vai visualizar, né, conduta dolosa ou culposa, né? Elementos do tipo são as palavras escritas no artigo. Se estiver errado, você tem o erro do tipo essencial, o erro do tipo acidental. O essencial é o erro do tipo, no caso, o essencial, no caso, é o erro do tipo, em que você exclui o dolo e permite a punição por culpa se houver prisão legal. E o acidental é aberractio crimes, aberractio ictus, aberractio causae e erro impersonal. Você tem o nexo de causalidade e o iter crimes. Aqui você tem legítima defesa, né? Estado de necessidade, enfim, estrito cumprimento do dever legal, tá? E aqui você tem, né, a inimputabilidade, o erro de proibição e a coação moral irresistível ou obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Tá bom? Aí, olha só. Nós temos aqui em cima, né, você tem aqui os elementos do tipo, a prática da conduta, o iter crimes. No iter crimes, você tem o quê? A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Às vezes, a execução e a consumação é no mesmo caso por conta de ser um crime formal. Mas olha só, quando o cara inicia a execução, às vezes o crime não se consuma por condições alheias à vontade dele, ou porque ele escolheu, tá? Então, olha só, para ficar maior aqui o nosso esqueminha. Então, olha só, depois que ele iniciou a execução, o crime pode não se consumar por condições alheias à vontade dele, ou porque ele escolheu, por escolha dele. Se for por escolha dele, o que nós temos? Nós temos a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz. Por isso que o crime não se consumou. Nesse caso, ele não responde pelo que ele havia de intenção. Ele responde só pelo que já aconteceu. Então, se ele tinha dolo de matar, desiste voluntariamente ou tem um arrependimento eficaz, e o crime não se consuma, ele não vai responder por tentativa de homicídio, ele vai responder pela consequência, que é lesão corporal grave ou gravíssima ou leve. Tá? Agora, se o crime não se consuma por condições alheias à vontade dele, isso aqui aconteceu por quê? Ou porque o meio que ele veio a empregar não foi eficaz para a prática de um delito, como, por exemplo, o veneno não estava, já estava vencido, a arma não funcionou, ou, objetivamente, né, o meio ineficaz, ou o objeto impróprio. Que objeto?
O objeto, na verdade, não é o negócio que ele está usando. O objeto é sinônimo de bem jurídico, né? Por exemplo, objeto bem patrimonial, ele tem nome de celular, ele tem nome de carro, esse é o objeto, tá? Mas, enfim, ou meio ineficaz ou objeto impróprio. Seja como for, isso aqui é crime impossível. É o crime impossível. Por quê? Porque, na verdade, nas condições alheias à vontade do agente, nós temos aqui duas formas, né, do crime não se consumar. É porque a tentativa é idônea, ou porque a tentativa é inidônea, tá? Ou ela é idônea ou ela é inidônea, certo? Então, o que é uma tentativa idônea? É porque a pessoa realmente tentou e é possível que a consumação ocorresse, tá? E o que é inidônea? Porque não teve como, não tinha como a tentativa se consumar. Por quê? Como eu disse, né? Por conta do crime impossível, pelo meio ineficaz ou pelo objeto impróprio, tá? Esse aqui é o crime impossível. Bom, seja como for, né? Tem a fé porque até no lixão se for, mas o que eu falei até agora? Eu falei que você tem sempre acesso ao artigo 564 na teoria do crime, e depois disso aqui também observar a teoria da pena. A teoria da pena, né? Você tem a dosimetria da pena. Após a informação da dosimetria da pena, você entra aqui também nos benefícios prisionais. Ó, 44, será que a pessoa tem direito? Se não tiver violência grave ameaça, ela tem direito. 77, suspensão da pena, até é uma pena que fique bem pequena, então a pessoa tem direito também. E o 33, que é o regime prisional, fechado, semiaberto e aberto. Então, antes de entrar no regime prisional, você tem que comentar também sobre a possibilidade de suspensão da pena. Você pega uma pena pequena e se você pede para manter no mínimo legal, ou se o juiz não acolhe o crime possível, se ele não acolher o crime possível, pelo menos ele tem que reduzir no máximo possível, né? Tipo assim, excelência, caso Vossa Excelência não entenda, né, pela absolvição pelo crime possível, que pelo menos reduza a pena pela tentativa no máximo, né? É uma ideia que você pode ter, pela distância da consumação. Mas, enfim, a gente tem que imaginar todas as teses e vamos lá, vamos à leitura, né? Porque eu não acabei de ler ainda o nosso probleminha. Você falou muita coisa. Sim, eu falei coisas que a gente tem que observar antes de tudo, para a gente não deixar escapar nenhuma tese. Olha só, o inquérito policial foi instaurado e o promotor, ao receber os autos, chegou a requisitar novas diligências. Isso aqui é só para a gente lembrar da nossa linha de tempo do processo, né? Você sabe que o promotor de justiça ele pode pedir o acordo de não persecução penal, ele pode pedir o arquivamento, né? Ou ele pode requisitar novas diligências antes de oferecer a denúncia. Bom, o magistrado recebeu a denúncia, então tá certo aqui, o RD, né, foi feito, se ele não tivesse recebido, caberia reze, e o Roberto não conseguiu ser absolvido sumariamente. Ou seja, aqui mais uma vez, né, na resposta à acusação, o pedido de absolvição sumária, ele não conseguiu, pelo crime de aborto sem consentimento da gestante. Olha só, se está escrito aqui sem consentimento da gestante, é porque foi esse tipo de denúncia que foi feita pelo promotor de justiça. Na fase de instrução, então agora eu estou lá na audiência de instrução, né? Audiência de instrução, debate e julgamento. A nossa linha de tempo do processo, você tem que ter ela na sua memória. Na fase de instrução, na documentação juntada, não tinha o comprovante da idade do adolescente, olha só. Então, se está faltando documentação com relação à idade da adolescente, cara, isso é algo que pode ser extremamente essencial para o crime de aborto, porque o dispositivo legal em si, ele tem ali uma pena diferente, né, a depender do caso concreto, tá? Então, você tem que verificar que a documentação, ela é extremamente importante, tá? Olha só, independentemente do que você viesse a imaginar, a documentação, ela é importante. Olha só, vamos ler aqui os dispositivos, ó. Você tem o crime de infanticídio, 123, depois 124. Ó. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Tá? Isso aqui, consentir que outro lhe provoque, a detenção é pequenininha, de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Provocar aborto sem consentimento da gestante. Tá? Reclusão de 3 a 10 anos. É aqui, provocar aborto com consentimento da gestante. Então, aqui seria algo menor. Né? A reclusão de 1 a 4 anos. Olha só, reclusão de 1 a 4 anos. Aí aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, a pena grandona, se a gestante não é maior de 14 ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Bom, você está vendo que independente do que passasse pela sua cabeça, essa documentação a respeito da idade dela é extremamente importante, tá? Porque olha só, aqui nós temos a ideia de que houve aqui o consentimento, né, para que outro provocasse o aborto, tá? Então, provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. E essa é uma pena bem pequenininha. Aqui tem uma pena maior, ó. Então, o aluno já tem que ficar esperto do seguinte, eu não vou pedir para desclassificar desse crime para esse aqui. Por quê? Porque eu posso pedir para desclassificar para esse, que a pena é menor. Tá? Aqui está escrito provocar aborto com consentimento da gestante. Então, você provocar aborto com consentimento dela também tem uma pena, reclusão de 1 a 4 anos. Só que aqui, nós temos, ó, que aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos. Tá? Acontece que tem uma discussão, que o foco não é esse aqui, tá? Consegue ter uma discussão? Não é uma discussão, na verdade, isso é bem objetivo, tá? Que a pessoa menor de 14 anos, ela nunca consente com algo, tá? Ainda mais se for um bem disponível, desse, como, por exemplo, a vida, né? A vida é um bem disponível.
independentemente das questões filosóficas que existem por aí, sobre aborto, ser legal ou não ser legal, e blá, 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 seja como for, a vida é um bem disponível. Então, juridicamente, a vida é um bem disponível. Então, ela não pode dispor, ela não poderia escolher dispor disso, enfim, seja quem for, né? Mas ela não poderia dispor tendo menos de 14 anos. Não poderia consentir, eu não poderia levar o consentimento dela como tanto. Assim como, por exemplo, que você induz alguém ao suicídio. Se você induzir uma pessoa maior, né, ao suicídio, você responde por induzimento e instigação ao auxílio suicídio. Agora, se você induzir um menor ali, né, de 14 anos, aí já não é mais induzimento e instigação ao auxílio suicídio, sim homicídio. Tá? Se você induzir uma criança a pular de um prédio, você vai responder por homicídio e não por induzimento, instigação ou auxílio suicídio. Bom, falei muita coisa, ficou confuso o que eu falei? Provavelmente ficou, tá? Então eu rogo escusas pela confusão, mas a ideia é o quê? A ideia é nós entrarmos no nosso problema, pessoal, e aprender o que a gente tem que procurar. O que a gente tem que procurar? Por enquanto, aqui eu posso pensar num crime possível, eu posso visualizar que faltou documentação para eu comprovar realmente que ela tem menos de 14 anos, se eventualmente o juiz viesse a alegar isso. Tá? Então, olha só, na fase de instrução, na documentação juntada, não tinha o comprovante da idade do adolescente. Mas, blá, 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 né? Sempre mas, a mesma estava na antiga 7ª série, hoje conhecido como 8º ano, e naturalmente teria 13 anos. Não é certeza, pessoal, que ela teria 13 anos. Eu preciso da documentação para ter certeza, né? Que ela tem. Como você não tem documentação, você interpreta que ela tem mais de 14. Tá? Eu já interpreto que ela tem mais de 14, então ela poderia consentir sim com a gestação, com o aborto. Tá? Lógico que para fins de enquadramento no tipo penal. Houve expedição de carta precatória para ouvir uma testemunha. Então, olha só, essa aqui é uma outra tese, né, pessoal? Essa aqui é uma outra tese, né? Uma outra tese. E aí você tem aqui, né? Houve expedição de carta precatória para ouvir. Ó, carta precatória, você vai no ensino civil, procura carta precatória. Aqui não ficou sabendo, né? Blá, 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 o cara não ficou sabendo da expedição de carta precatória, então é mais uma tese a ser alegada. Essas aqui são as teses que você, enfim, está conversando aqui comigo. Então, olha só, crime impossível, alegação, caso Vossa Excelência não entenda pelo crime impossível, né, que pelo menos desclassifique o crime de aborto sem consentimento da gestante para o aborto com consentimento da gestante, né? Porque você tem ali a denúncia que foi sem o consentimento e você pede para se classificar para com o consentimento, né? Tá? Então isso aqui é uma coisa mais branda para o réu, beleza? E se eventualmente o juiz entender que não vai fazer isso aqui e querer aplicar uma pena maior, também você fala que não é correto por conta da idade da gestante, né? Que não foi possível comprovar que ela tinha menos de 14 anos. Tá? Então, seja qual for a ideia do juiz, você pede o crime impossível, verifique nos casos concretos crime impossível, conforme o artigo 17, blá, blá, blá. Ora, em caso, não foi feita perícia para comprovar a concepção, se aquilo que foi expelido pela Maria realmente era produto da concepção, né? Realmente havia vida ali dentro. Tá? Eu vou, conforme ir lendo ali as peças, eu vou comentando com vocês. Mas eu só queria dizer o quê? Eu queria dizer que isso aqui são as teses que estão passando pela nossa cabeça conforme a gente lê. Mas, além disso aqui, você tem que falar as coisas básicas. Por exemplo, você tem que comentar, olha só, a depender da pena aqui, eu tenho a pena aqui, ó, né, detenção de 1 a 3 anos. Então, você tem que falar da suspensão do processo, a pena mínima de 1 ano. Até se fosse isso aqui, você teria que pedir suspensão do processo. Ó. Reclusão de 1 a 4 anos. Você pediria também a desclassificação, né, e também pediria a suspensão do processo. Outra coisa que você tem que tratar é o seguinte, sobre a pena. Ó. Se a pena é até 3 anos, ó, de 1 a 3 anos, saúde, amém. Se você pede para manter no mínimo legal na dosimetria da pena, porque o cara não é reincidente, tem bons antecedentes, então, mantendo a pena em 1 ano, é possível o benefício da suspensão da pena. Olha só, artigo 77 do Código Penal, nós temos aqui a suspensão da pena. Ó, suspensão da pena. A execução da pena privativa de liberdade, quando não for superior aos 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4. Então, esse é um outro benefício que você poderia pedir também para o réu. E depois você adentraria no regime prisional, no caso de ser um regime aberto, tá bom? Beleza? Bom, agora vamos lá ler as nossas pecinhas, né? As respostas dos alunos. Vamos lá, vamos nos porém vestidos. Excelentíssimo senhor doutor juiz, presidente do Tribunal do Júri. Beleza. Um crime doloso contra a vida, né? Agora, pessoal, uma coisa importante, né? Olha só, no nosso enunciado, nós temos que verificar o seguinte, aqui o aluno está deduzindo que foi Tribunal do Júri, né? Aqui, ó, não está escrito nada a respeito do assunto. Beleza, o aluno concluiu que foi para o Tribunal do Júri. Beleza, tá certo, porque é um crime doloso contra a vida, é do Tribunal do Júri, competência do Tribunal do Júri. Tá certo essa ideia aqui. Tá? Só que você vê que no enunciado não tem nada a respeito do assunto, nada está sendo tratado a respeito do assunto. Então, o que eu concluo com isso? E se você endereçou para o Tribunal do Júri, beleza.
Você não fala sobre incompetência do juízo. Agora, se você resolveu endereçar para a vara criminal, aí você tem que falar, né, aí você tem que falar da incompetência do juízo, tá bom? Então, olha só, aqui o aluno já endereçou para o tribunal do júri, tá? Tomar cuidado quando você endereça para o tribunal do júri também, você tem que verificar, né, que a alegação final é diferente, né? Você tem a alegação final que é o artigo 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único, quando você está tratando de um crime comum, né? Agora, quando é doloso contra a vida, já não é mais esse dispositivo, você tem um outro dispositivo no Código de Processo Penal. Olha só, no CPP aqui, nós temos um outro dispositivo, ó. Vamos lá? Ó, vamos lá. Aqui é o 411. Então, a alegação final do Tribunal do Júri é 411. Na audiência de instrução, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, tá? Bem como os esclarecimentos dos peritos. Então, aqui, isso aqui é com relação ao Tribunal do Júri. Então, o artigo correto aqui seria Tribunal do Júri, né? Se você colocou o Tribunal do Júri aqui em cima, aqui também tem que ser Tribunal do Júri. Tem que ser 411, não pode ser 406. Se você tivesse colocado, mesmo porque 406 também não é, 406 é resposta à acusação quando você está no Tribunal do Júri, tá? Então, olha só, 406 é resposta à acusação no Tribunal do Júri. 396 é resposta à acusação no procedimento comum ordinário de crimes que não sejam dolosos contra a vida, tá bom? Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso daqui. Como é que decora tudo isso aí? É só você ir no índice remissivo, tem lá resposta à acusação, 396, ok, blá blá blá, 406, doloso contra a vida, alegações finais. Vai estar lá 403, parágrafo 3º, 404, parágrafo único, 411, Tribunal do Júri. Vai estar escrito isso no índice remissivo, não tem como você errar o artigo lá da peça, é só você fazer devagarzinho e prestar atenção nisso daqui. Por isso que é importante também a gente fazer, né, as nossas leiturinhas das peças. Bom, dos fatos, direito. Da falta de prova documental, verifica-se, no caso, a falta de prova para comprovar a idade da Maria. Conforme preceito artigo 74 do súmula, né, tal, do STJ, que para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer a prova do documento hábil. Bom, aqui no caso ela não é ré, tá? Ela não é ré, ela é a vítima aí, né? Mas, enfim. Ora, em caso, na fase de instrução, a documentação juntada não tinha comprovação da idade do adolescente. Apenas relatou que a mesma cursara a antiga 7ª série, que hoje, blá, blá. Portanto, ocorreu a nulidade por falta de prova documental, conforme preceito artigo 564. Você vê que misturou, ficou um pouco incoerente, né? Você falar da idade do réu, aí de repente você fala que não teve prova, ficou meio que misturado. O ideal seria aqui você dizer que faltou prova, né, para comprovar enfim, o produto do aborto, né, para caracterização do crime impossível. E também, na verdade, se você for falar sobre a documentação, tem que ser a documentação da vítima, né, não a documentação do réu, tá bom? Bom, maravilha. Aí vamos aqui, né? Nulidade absoluta da carta precatória. Verifica-se, no caso, a nulidade absoluta da carta precatória, conforme o artigo 156 do STF, é absoluta nulidade no julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Ora, em caso, houve expedição da carta precatória para ouvir uma testemunha e a defesa não ficou sabendo, pois, de acordo com o juiz, o advogado que deveria ter ficado atento à audiência. Ó, até faz sentido, mas não poderia faltar aqui a súmula 273 do STJ, né? Que é justamente aquela que menciona que enfim, a parte tem que ser intimada da expedição da carta precatória. Ela só não precisa ser intimada do dia em que vai acontecer a audiência lá no juízo de precado, mas ela tem que ser intimada da expedição da carta precatória. Tá? Não poderia faltar a súmula 273 aqui, tá? Do STJ. Então, essa aqui é uma nulidade que você pode alegar, mas, assim, o foco mesmo, essa aqui só está dizendo que é um tipo de nulidade. A nulidade é relativa ou é absoluta? Aqui está dizendo que ela é absoluta, mas qual que é a nulidade, né? A súmula ela não traz exatamente isso aqui, ó. Ela só diz que é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Tá, beleza, mas qual que é o quesito obrigatório? Entendeu? Eu precisaria saber. E a súmula tá lá. O que você faz, gente? Quando é assim, você vai no índice remissivo, tá lá, carta precatória. Você vai lá na carta precatória e lê todas as súmulas e todos os artigos relacionados à carta precatória. Você fica batendo o olho assim, ó, um por um. Por isso você tem que mexer no vadimeco, porque quando você faz isso, você encontra, né, uma forma mais rápida de conseguir visualizar as palavras que estão escritas e ver aquilo que tem realmente conexão com o seu enunciado da sua peça, tá? Então não deixa de fazer isso daí, que é extremamente importante, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a súmula 273 seria mais correta. Agora, o exame do corpo de delito. Verifica-se, no caso, a falta do exame do corpo de delito, conforme o artigo tal, quando a infração deixar vestígios, blá, blá, blá. Será indispensável o exame do corpo de delito, direto ou indireto.
Ora, em caso, Roberto, diante da solicitação da sua sobrinha, resolve ajudá-la e realiza a manobra abortiva, chegando Maria a expelir o possível produto da concepção do seu corpo, não havendo provas da gravidez e do aborto. Tá, então, portanto, absolverá. Que a pessoa pediu, portanto, absolverá o réu, conforme artigo 386, inciso 3. Beleza, tá certo, ó, do exame do corpo de delito. Faltou prova, então realmente é a tese da absolvição. Isso aqui você poderia pontuar um pouco, né? Poderia pontuar um pouquinho, sim. Mas o ideal seria você mencionar que a falta de prova, sim, ela acarreta a absolvição. Tá certo isso, pessoal, tá certo, não tá errado, tá? Mas eu acho que seria interessante trazer a tese do crime impossível também. E aqui ficou faltando as coisas básicas, né? Coisas básicas que eu falo tem que ter no memoriais sempre, que é isso aqui, ó. Essas coisinhas aqui não podem faltar nunca nos memoriais, nunca, 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 ó. Nunca, nunca você pode deixar de falar do dosimetria da pena. Você fala assim, caso as teses assim mencionadas não sejam colhidas, que pelo menos na dosimetria, na primeira fase, seja mantido no mínimo legal, pelas circunstâncias serem favoráveis. Na segunda fase, não há casos de aumento, não há causas agravantes a serem levados em consideração, né? E também não há atenuantes, enfim, mantendo o mínimo legal. E na terceira fase, enfim, se tiver caso de diminuição, você pede, se não tiver, você mantém, mas aí você comenta, ó, mantendo a pena no mínimo legal nas três fases, é possível a aplicação da suspensão da pena, conforme artigo 77 caput. Caso a excelência ainda assim não se entenda, que pelo menos mantenha no regime prisional mais benéfico, qual seja o aberto, pois o artigo 33, ele menciona assim, do Código Penal. Tá bom, gente? Isso aqui não pode faltar, isso aqui é coisa... Isso aqui é infantil. Memoriais é uma coisa assim, infantil você não tratar. Resposta à acusação, o que é? 564, 107, 395, teoria do crime. Acabou. Desclassificaçãozinha ali, uma suspensão do processo, beleza. Memoriais, mesma coisa com dosimetria da pena. Não tem cabendo você fazer uma memorial sem dosimetria da pena. Não faz sentido um negócio desse. Não faz sentido. Você está antes do julgamento, antes do juiz da sentença, como é que você não vai colocar dosimetria da pena aqui? Não tem cabimento nenhum, tá? Não tem cabimento, você tem que mencionar. Beleza? Bom, maravilha. O aluno jogou aqui, nulidade por falta de documentação que comprovou a identidade da vítima. Agora colocou vítima aqui, lá em cima era réu, entendeu? Tá vendo? Aqui era réu, ó. Para os efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer prova. Ó, não tem coerência, certo? Tá totalmente desconectado, então isso aqui fica complicado o examinador pontuar você, beleza? Nulidade absoluta da carta precatória, 564-3, linha K. Beleza, mas faltou explicar qual que é a nulidade, né? Qual que é a nulidade específica ali. Da falta do delito, absolverá o réu, 386, beleza? Né? Tribunal do Júri, na primeira fase, gente, na primeira fase do júri, a absolvição não é 386, tá? A absolvição é 415 na primeira fase do júri, tá? Quando está no tribunal do júri aqui, ó, então essa peça está muito errada, ó. Na primeira fase do júri, é aqui 415, ó. 415, ó. O juiz fundamentalmente absolverá o réu desde logo quando provada a licença do fato, provado não ser ele o autor do particípio, o fato não constituir infração penal, é demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Então, ó, tem que estar provado que não existiu o caso, não é o caso concreto, provado não ser ele o autor ou partícipe, também não é o caso concreto, e o fato não constitui infração penal. Você poderia alegar aqui o crime impossível, pedir absolvição sumária, né, aqui por causa do crime impossível. Beleza? Certo? Então tem que tomar cuidado, pessoal. Muitos artigos errados aqui nessa peça aqui, tá? Muitos artigos errados nessa peça aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos ler esta peça desse outro aluno. Né? Alegações finais. Aqui o juiz colocou o aluno colocou o tribunal do júri. Aqui ficou faltando, errou o artigo, tem que ser 411, já falei, né? Não poderia ser o artigo 404, parágrafo único, é quando tem novas diligências. Tudo bem, o aluno, ele interpretou de que maneira? Acredito eu que foi por conta disso daqui, né? Ele viu que aqui o promotor chegou a requisitar novas diligências, mas essa parte do promotor requisitar novas diligências está bem antes da instrução. Isso aqui foi lá na fase do inquérito, ó. Tá? Foi lá na fase do inquérito que teve essa logística, por isso que ele chegou a requisitar novas diligências. Tá? Você vê que depois, ó, depois que teve a negativa da absolvição sumária, tá? Depois que teve a instrução, tá? Então, no artigo 404, parágrafo único das alegações finais, se você observar aqui, é quando você está lá na audiência. Então, olha só, você tem 403, parágrafo 3º, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá blá, blá, blá. Agora, ordenada a diligência considerada imprescindível de ofício ou requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Agora, realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo de 5 dias sucessivos, as alegações finais. Então, você vê que a diligência tem que ser feita ali na audiência, tá? Que aqui, no caso, o nosso problema não foi o que veio a ocorrer, beleza? Não foi o que veio a ocorrer. Aqui a diligência foi feita lá atrás. Esse tipo de diligência é um trabalho também realizado, mas foi feita lá atrás, tá bom? Bom, vamos lá.
Aí aqui tem os fatos, né? Maria, blá, blá, blá. Preliminares das preliminares. Verifica-se, no caso concreto, a necessidade da juntada do documento da adolescente que comprova a sua idade. Conforme 2, 3, 4, blá, 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 se o juiz tiver notícia da existência do documento relativa a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará independente de requerimento de qualquer das partes para sua juntada aos autos, se possível. Né? Ora, em caso, a comprovação da idade da adolescente é documental, é documento relevante e deve ser juntado nos autos. Beleza? Portanto, requer a juntada do comprovante da idade da adolescente sob pena de nulidade, com fundamento no artigo 564 do Código de Processo Penal, beleza? Com o artigo 5º e 55 da Constituição Federal. Perfeito, gente. Tá ótimo isso aqui, tá? É isso aqui mesmo. Beleza? É uma tese de nulidade. Outra tese de nulidade, por conta da citação, o aluno colocou 273, tá? Não vou ler tudo aqui, mas é isso aqui mesmo, tá? Ora, em caso a defesa não foi notificada da expedição da carta precatória. Agora, do mérito, o aluno adentrou aqui, do mérito, né? Verifica-se no caso concreto a desclassificação do 125 para 124. Beleza, ninguém mandou do 125 para o 1, do 125 para 126, né? Que ficaria uma pena pior do que a anterior, tá? Então, você tem ali de 125, né? Que é provocar sem consentimento da gestante, para 124, que é provocar consentir que outro o provoque. Então, tá correto esse contexto aqui. Beleza? Aí vamos lá. Conforme o artigo 125, provocar aborto sem consentimento da gestante. Blá, blá. Ora, em caso, Roberto é tio da adolescente que pediu para juntar, para ajuda para interromper a gravidez. Portanto, requer desclassificação para o crime do artigo 124. Tá? Aqui, o que acontece? A falta de documentação também foi aquilo que eu disse anteriormente. Né? Teve, inclusive, uma questão da prova do AB que foi anulada por conta dessa brincadeira aqui. Né? Olha só. Quando a criança de 14 anos, menor de 14 anos, consente, então o que você tem? Você tem que ela consentiu, mas na verdade não interessa, porque fica como sendo provocar aborto sem consentimento da gestante, porque o consentimento da criança não é levado em consideração como sendo consentimento. Tá? Então, aí você tem que o artigo correto não seria esse aqui. Né? O artigo correto seria sem o consentimento da gestante, né? Desculpa, perdão, aqui realmente, né? Reclusão sem consentimento da gestante. Então, vamos lá, devagar. Aqui você vê que é 3 a 10 anos. 3 a 10. Então, quando você provoca um aborto sem o consentimento de alguém, né, da mãe, por exemplo, a pena é aqui, ó, de 3 a 10. 3 a 10 anos, sem consentimento, 3 a 10 anos. Agora, beleza, sem consentimento. Agora, e com consentimento? Com consentimento é de 1 a 4 só. Com consentimento é de 1 a 4. Agora, e se é menor de 14? Se é menor de 14, se é menor de 14, então é provocar aborto sem consentimento da gestante, tá? Reclusão de 3 a 10, é maior a pena, de 3 a 10, tá? 3 a 10. Agora aqui nós temos, né? Aqui nós temos, ó. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, tá? Aqui, quando uma adequação, né? Quando mesmo com o consentimento não é maior de 14, aplica-se a pena do artigo anterior, tá? Ou é alienado débil mental, ou se consentimento é obtido mediante fraude. Na verdade, acaba dando na mesma, né? Se você ficar aqui provocar aborto sem consentimento da gestante, a pena é de 3 a 10. Tá? Agora, olha só, provocar com consentimento da gestante, mas se ela for menor de 14, tá? Se ela é menor de 14, aplica a pena do anterior. De qualquer jeito, essa brincadeira entre 125 e 126, por isso que a questão foi anulada lá, mas essa brincadeira aqui, a gente tem que afastar, por quê? Porque a gente está focado aqui, ó, nesse casinho aqui, na desclassificação para o artigo 124, tá? Se não fosse possível, então, se não fosse possível o crime impossível, né? Se não fosse possível o juiz aceitar o crime impossível, né, que pelo menos desclassificasse para o crime do artigo 124, né, que é mais brando a pena, tá bem? Bom, vamos lá. Aí nós temos aqui a pedido de desclassificação, também aqui, ó, verifica no presente caso a necessidade do oferecimento da suspensão do processo, né? O ideal é você pedir que a suspensão do processo ela pode acontecer em qualquer tempo, em qualquer momento, ela pode acontecer. Então, você pede que verifique nos casos concretos a possibilidade da suspensão do processo, conforme o artigo 89 do Juizado Especial Criminal, beleza. Aí, ora, em caso, com a desclassificação, o Roberto faz jus ao benefício da suspensão do processo. Portanto, requer expedição de ofício para o Ministério Público oferecer o respectivo benefício sob pena de nulidade. Aí, vamos lá. Verifica-se também, caso o juiz não entenda pela desclassificação, que diminua a pena no máximo. Aí o aluno colocou aqui na cópia do artigo inteiro, não precisa, porque como o enunciado não trouxe tantas coisas, você só diz que é necessário que a pena da primeira fase seja mantida no mínimo legal por não ter condições, circunstâncias prejudiciais ao réu. Portanto, requer a diminuição da pena ao máximo. Beleza. Tá.
Agora verifica-se ainda o regime aberto. Aí o cara jogou aqui a logística do regime aberto. Não está errado, pessoal, tá? Mas ficou faltando colocar o artigo 77, né? Por quê? Porque o 77 é a suspensão da pena. Aí aqui fez o fechamento já, mas tinha que ter a parte dos pedidos, né? Tinha que ter a parte dos pedidos. Aí no pedido você reitera A, B, C, D e E, tá? Você reitera igual esse outro aluno anterior fez aqui, ó. Embora ele tenha feito errado, mas ele reiterou, ó, os pedidos. Tá. Beleza? Reiterou aqui os pedidinhos. Beleza? Temos aqui mais uma pecinha, né, para ser analisada. O aluno colocou aqui, Tribunal do Júri, da comarca tal, o dispositivo 403, parágrafo 3º. Não está certo, né? Não está certo, 403, parágrafo 3º. 403 é o parágrafo 3º. Está errado, que teria que ser o 411. Tá? Aqui a tempestividade do direito. Verifica-se a desclassificação do crime de aborto sem o consentimento da gestante para o crime de aborto com consentimento da gestante. Né? Conforme o artigo 124, quando o aborto é provocado pela gestante ou com seu consentimento, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Ora, em caso, Maria que procurou seu tio pedindo ajuda, portanto, requer a desclassificação do crime de aborto sem consentimento para o aborto com consentimento da gestante. Olha, o aluno já está treinado para pedir a suspensão do processo, colocou aqui, perfeito. Tá? Verifica-se a unidade pela intimação por carta precatória, conforme tal. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição, será citado mediante precatória e indicará o juízo do lugar, blá, blá, blá. Ora, em caso, houve expedição de carta precatória para ouvir a testemunha, mas a defesa não ficou sabendo. Não colocou a súmula 273, pessoal. Tinha que ter a súmula 273 aqui, que é bem básica, tá? Para esse problema com carta precatória. Tá? E o aluno depois reiterou aqui, ó, o conhecimento e provimento da presente delegação final, a desclassificação, a suspensão da condição do processo, a nulidade do processo pela intimação das testemunhas por meio de carta precatória e fechamento aqui. Beleza, ficou faltando aqui o quê? Ficou faltando bem gritantemente aí, né, a logística do crime impossível. Todos os alunos, né, que, na verdade, acabaram não visualizando isso aí, tudo bem. Não colocou o crime impossível, não pediu a absolvição, tem que pedir a absolvição pelo crime impossível porque não teve prova. Então, Rafael, qual que ficaria certinho essa peça? O que seria o ideal nessa peça aqui? O ideal seria você fazer assim, gente, ó. Eu não vou escrever tudo agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas a gente vai ter uma outra peça bem parecida com essa na mesma logística, tá? Outra não, né? Mas muitas. Então, o que você teria que colocar? Teria que colocar a tese, né? Que seria extremamente importante, da nulidade, né? Nulidade da citação, tá? Não poderia faltar nulidade pela citação, súmula 273, tá? Além da nulidade pela citação, nós vimos ali a falta de provas, né? A falta de provas, gente, aqui, ela é algo que realmente requer, você pede absolvição por falta de provas, tá? Se fosse na resposta à acusação, a falta de provas, ela acarretaria a rejeição tardia da peça acusatória, tá? Então, você teve problema na documentação também, né? Problema na documentação ali, documentação que era essencial para o processo, na documentação também, o artigo, tem que olhar ali e voltar qual que o aluno mencionou, não lembro de cabeça qual que ele mencionou, mas artigo 2 alguma coisa. Essa aqui é a súmula do STJ, essa aqui é o 2 alguma coisa, mais, né, o artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Documentação da idade da vítima, documentação extremamente essencial, o juiz pode pegar automaticamente. Documentação, unidade pela citação, falta de provas que acarretaria a absolvição, né? A absolvição. Aí você tem também a falta de provas, ela acarreta a absolvição, mas assim, a falta de provas também, pela logística, ela não comprova o produto abortivo. Então, você poderia alegar ali que não tem como você visualizar que houve realmente uma tentativa idônea. A tentativa era inidônea. Então, a falta de provas acarreta a absolvição e também ela ajuda a você fundamentar o crime impossível, tá? Porque se você não teve provas para comprovar aqui que era o produto do aborto, na verdade, o aborto é só quando tem vida dentro, né? Então, o produto daquela logística ali abortiva, você teria que alegar aqui o crime impossível também. Tá? E aí você tem aqui as outras coisas. Quais são? Tese subsidiária de mérito. Na verdade, aqui em cima eu acabei não falando, né? Mas depois você tem, se não for possível crime impossível, pelo menos a desclassificação. A desclassificação do artigo 125 para o artigo 124. Automaticamente você pede suspensão do processo. Tá? E além da suspensão do processo, nós temos aqui que verificar depois, né? Se não for possível essas coisinhas aqui, você pede também a suspensão da pena, não é do processo, aqui é do processo, 89 da lei 9.099. E depois o regime prisional, artigo 33, fechado, sem aberto ou aberto. Tá? Então, como é que você escreve tudo isso daqui? Daquele jeitinho, né? Verifica-se no caso concreto a nulidade por falta de documentação essencial aos autos. Conforme o artigo tal, a idade da vítima é extremamente essencial para a verificação, né, do consentimento, da ausência de consentimento ou da existência do consentimento. Aí, ora,
caso o juiz não entenda pela absolvição, que vai ser mencionada abaixo, que pelo menos desclassifique para o artigo, que na verdade que a documentação é extremamente essencial, inclusive para fundamentar a desclassificação. Tá? Na verdade é o seguinte, o vídeo está ficando grande, né, pelas coisas que eu estou mencionando, mas as teses estão interligadas aqui. Porque, veja bem, a falta de provas ela é fundamento para, inclusive, você mencionar o crime impossível. O crime impossível é o pedido de absolvição. Só que se não for possível a absolvição pelo crime impossível, pelo menos a desclassificação do 125 para o 124. E a desclassificação é importante porque a vítima consentiu, beleza. Só que, veja bem, o promotor já denunciou pelo aborto sem o consentimento da gestante justamente porque ela tem menos de 14 anos. Tá, então você vai ter que mencionar o seguinte, caso o juiz não entenda pela desclassificação porque ele, enfim, caso o juiz não entenda pela absolvição, que pelo menos na logística ali, ele desclassifique para o aborto com o consentimento da gestante. Por quê? Porque ela não tem menos de 14 anos. Tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui, para essa ideia aqui. Ó, vamos lá, tudo de novo. Documentação, tá? Documentação é importante, por quê? Verifique os casos concretos a necessidade da documentação correta, sob pena de nulidade, porque o artigo tal pede, e é isso que é extremamente necessário pelo contraditório para a defesa. Tá bom. Aí você fala dessa documentação, e aí você pega e menciona a nulidade da citação, beleza, fácil. Falta de provas, não existe pedido de absolvição, crime impossível. Aí, agora vamos lá. Você junta o quê? Você pega e junta a falta de provas com o crime impossível. Verifica os casos concretos do crime impossível. Conforme o artigo 17 do Código Penal, a tentativa não será punida quando ela for inidônea, quando o meio for ineficaz ou o objeto for impróprio. Olha, ora, a falta de provas acarreta justamente o raciocínio de que eu não tenho como comprovar se o objeto era próprio, portanto, requer a absolvição pela falta de provas, né, no caso do crime impossível. Com relação à documentação, acima mencionada, até a nulidade acima mencionada, verifica-se também a necessidade da desclassificação do 125 para o 124. Ora, a documentação é essencial para a necessária desclassificação, a documentação é extremamente essencial para a desclassificação, caso o juiz não entenda pela absolvição. Por quê? Porque o promotor veio a denunciar o réu pelo aborto sem consentimento gestante, justamente por ter entendido, né, que ela tem menos de 14 anos, tá? Porque que foi consentido, isso é evidente. Mas o promotor veio a denunciar por conta desse motivo. Ocorre que, como está em falta a documentação para comprovar a idade da vítima, não pode o réu ser prejudicado, né, por essa documentação. Eu não posso fazer dar uma decisão prejudicial ao réu por conta dessa fundamentação. Tá bem? E aí depois eu mencionaria, né, acolhendo-se a tese da desclassificação, o réu faz jus também a suspensão do processo, então que seja expedido no ofício sob pena de nulidade. E, mantendo-se a pena no mínimo legal do crime de abortos, com o consentimento da gestante, o réu faz jus também a suspensão da pena, caso exista uma eventual condenação a ser aplicada. E se não for possível nenhuma das teses assim mencionadas, que pelo menos o regime prisional seja o mais benéfico, qual seja o aberto. Tá? Então vamos lá, reiterando, você que viu esse vídeo inteiro, né? Você que é meu aluno que está acompanhando, vamos lá tudo de novo. O que eu mencionei? Joguei as teses ali, é que no comecinho da explicação, talvez eu estou falando muito rápido e tenha ficado confuso, mas toda essa documentação, olha só, é nulidade, falta documentação? É nulidade, 564, faltou documentação? Beleza, teve um aluno que colocou aqui, ó. Vamos ver aqui qual foi o aluno que colocou o artigo correto, ó. Ele colocou aqui a falta da documentação. Aqui, cadê? Esse aqui, né, ó. Esse aqui foi, aqui, ó, 234. Conforme 234, se o juiz tiver notícia da existência do documento relativo a ponto relevante da acusação da defesa, providenciará independente de requerimento de qualquer das partes para sua juntada aos autos, se possível. Ora, em caso, a comprovação da idade do adolescente é documento relevante e deve ser juntada aos autos. Realmente é isso. Portanto, requer a juntada comprovante da idade do adolescente sob pena de nulidade. É isso aqui mesmo. Aí, lá embaixo, você mencionaria, né, junto aqui, ó, com a tese da desclassificação, ó, verifica os casos concretos da desclassificação do crime 125 a 124, conforme o artigo 125, provocar... Ora, em caso, não há como você deduzir que a vítima tem menos de 14 anos porque ela simplesmente está no terceiro, que está no terceiro colegial, não, que ela está na oitava série, tá? Ela está na sétima série, oitava série, sei lá. Né? Eu não posso concluir, eu precisaria da documentação correta para ser ajustada aos autos. Como ela não foi juntada, eu tenho fundamento para desclassificar para de aborto com consentimento, sem o consentimento para aborto com o consentimento da gestante. Tá bem? Então aqui a brincadeira é a seguinte: a vítima tem menos de 14 anos, ela consentiu? Consentiu. Mas
não é levado em consideração como sendo consentimento. Tá? E a falta de documentação é justamente o que daria você fundamentos para pedir a desclassificação, né, de aborto sem consentimento para aborto com consentimento. E a falta de provas. A falta de provas também é algo essencial para o processo. Se não for trazida aos autos a falta de provas, não tem como comprovar a existência do crime. Tá? Se não tem como comprovar a existência do crime, eu vou realmente pedir absolvição. É justamente ali a falta de provas para comprovar o produto abortivo, né, aquilo que foi expelido pela menina, eu preciso saber se tinha havido ou se não tinha havido, o que era aquilo lá. Tá? Porque se eu não souber, né, não tem como eu dizer que foi uma tentativa idônea. E aí eu tenho que pedir o quê? Absolvição pelo crime impossível. Tá? E depois mantém a pena no mínimo legal, mantendo a pena no mínimo legal, aí automaticamente eu consigo concluir, né, eu consigo concluir que o réu vai ter direito à suspensão da pena se for um crime com violência. Sem violência, a PPL é pela PRD, que é o artigo 44. Depois você vai para o regime prisional, fechado, semiaberto e aberto. Tomar cuidado que quando for crime hediondo, tá, os crimes hediondos continuam tendo direito a regime aberto. Tá? E outras coisas mais também, né? Aquelas súmulas importantes, 269 do STJ, 440 do mesmo tribunal, depois 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Essas 4 súmulas também elas sempre andam juntas. E na dos limites da pena, no meio também, nós temos ali que tratar, ficar esperto com a súmula 444, 440 e por aí vai. Beleza? Então, a gente, foco, força, fé. Esse vídeo realmente, o meio dele, eu sinto que ficou confuso, mas acho que no final ficou um pouco mais sustante, tá bom? Sustante ou mais claro, tá bom? Beijo do Mário, foco, força, fé, para depois do estudo. Não deixe de curtir, não deixe de deixar o seu soquinho. É nóis, vamos que vamos. Tchau.